E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, eu, professor Edson, venho convidar vocês para que a gente possa fazer essa caminhada rumo ao conhecimento da geografia. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo falando sobre população, sobre a dinâmica da população, a dinâmica populacional. Dinâmica é algo que não está parado, que está em movimento. E a população é isso, é algo que não está parado. Então, algum momento a população cresce, em outro momento diminui. Então, é isso que nós vamos entender como isso ocorre, tá bom? Para isso, eu vou precisar da ajuda, não dos universitários, mas dos nossos slides. Vamos lá acompanhar? Então, dinâmica da população mundial, de acordo com as teorias populacionais. Na primeira imagem, vocês podem acompanhar, ver um bebê nascido, recém-nascido do sexo feminino, humano, brilha de líquido amniótico, segundos após o seu nascimento. Na figura ao lado, tem a fibra em hidratos de carbônio complexos de grãos. Vocês podem observar. Abaixo do bebê, nós podemos perceber a multidão em Woodstock que preenche um anfiteatro natural com um palco no fundo. E aí do lado, sem descrição, mas nós podemos observar algumas capivaras caminhando em um esgoto, um canal de esgoto. População mundial. O que é a população mundial, professor? É o número total de humanos vivos no planeta. Vivos, sim, porque os mortos a gente não conta, mas como fazendo parte da população. É meio que podemos dizer que são descartados dessa contagem. Então, a população é isso, esse total de humanos vivos no planeta Terra. A um dado momento, A um dado momento por quê? Porque o crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio. E os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe, o ser humano é o bem mais valioso, pois é ele que promove o progresso social, é ele que cria riquezas, que desenvolve a ciência e a tecnologia e com seu árduo trabalho transforma continuamente o meio em que ele vive, o meio humano. Segundo, essa é uma frase que foi tirada, está entre aspas, foi tirada da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no ano de 1972. O número total da população, essa contagem, eu não tenho ela atualmente hoje, porque ela vai fazer parte do nosso questionamento lá no final. Eu trouxe esses índices aí do ano de 2011, Está com aproximadamente 10 anos. Então, o número total há 10 anos atrás o planeta atingiu 7 bilhões de pessoas, no dia 31 de outubro de 2011. Agora, professor, o que é população? Vamos entender alguns conceitos de população. A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Lembrem-se disso. Uma população que vive num determinado local, no espaço geográfico, é chamada de população absoluta. O número de habitantes por quilômetro quadrado, mede-se assim, 1 quilômetro quadrado, recebe o nome de população relativa. Relativa é quando a gente determina
um espaço ali, por quilômetro, por exemplo. E a absoluta é o total, não é? O crescimento populacional, ou crescimento vegetativo, né, ocorre em função de duas variáveis, a natalidade menos mortalidade. Então, é necessário nascer mais e morrer menos. Então, ou vice-versa. Então, o crescimento da população vai se definir a partir daí, quando se nasce mais pessoas e morre menos. O crescimento da população. Há cerca de 2.000 anos, a população mundial era de 250 milhões de habitantes. Não havia problemas de acesso à terra, mas as técnicas rudimentares não permitiam que houvesse uma grande produção agrícola. Há 500 anos, a população mundial era de 450 milhões de habitantes. Os avanços tecnológicos, como vocês podem observar aí na segunda imagem, a primeira imagem se remete a cerca de 2.000 anos. E depois, há cerca de 500 anos, que foi por volta do descobrimento eu não vou falar de descobrimento, não é usado mais esse termo, mas da colonização do Brasil, né? Acredito que o professor de História já destacou isso para vocês. Então, foi por volta de 500 anos atrás, né, a população mundial era de 450 milhões de habitantes. O avanço tecnológico possibilitaram as conquistas de terras distantes, como por exemplo, vocês podem ver aí os navios quando chegaram, né, para colonizar, por exemplo, o Brasil, esse é um exemplo, mas as doenças proliferaram e a ciência não havia inventado ainda cura para algumas delas. Então, como vocês podem ver, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivenciando, mesmo com toda essa tecnologia, leva-se um pouco de tempo para se desenvolver uma cura, não é? Já no século XIX, a população já era de 1 bilhão de habitantes. Então, vejam só, né? 400 anos depois, o quanto cresceu a população. Meio que dobrou, né? A Revolução Industrial estava em curso, era o auge da Revolução Industrial, em diversos países desenvolvidos. As máquinas aumentavam a produtividade, os meios de transportes mais modernos, né? Encurtavam o tempo das viagens, então, assim, os barcos a vapor, os navios a vapor, então eram assim, a tecnologia estava se desenvolvendo, digamos assim. Então, houve um grande alerta, né, de Thomas Malthus. Ele alertou para o descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimento. Ele teve um olhar, ele espera aí, vejam só, a população está crescendo, mas a produção de alimentos não. E aí, como é que nós vamos fazer? Ou seja, não está produzindo uma quantidade de alimentos que venha alimentar a quantidade de pessoas. Tem mais pessoas do que alimentos. E aí? Já na década de 70, do ano de 1970, a população mundial já era de 4 bilhões. Né? Vocês podem ver, no início do século era de 1, agora já eram 4 bilhões de habitantes. Poucos anos depois, poucas décadas depois. As inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos ainda. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos era visivelmente distante dos países desenvolvidos. Os gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria, né? Já no final do século XX, a população mundial era de 6 bilhões. Aumentou a preocupação com os recursos naturais do planeta. E aí, produção de muito lixo, né?
há o consumo de muito alimento, a população muito grande, a produção ainda pequena. O campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a distribuição desigual de renda levava 23% da população mundial a viver em estado de extrema pobreza. Mesmo num país democrático, mesmo num país que era para ser igualitário, porque um país democrático é isso, é um país igual para todos, mas 23% da população, um grande percentual, estava vivendo em estado de extrema pobreza. Para que a gente possa dizer assim, estava vivendo na miséria. Não é? Censo ou recenseamento. Não é? O que é o censo e o recenseamento? Para saber a população, é necessário essa coleta, a contagem, né, dos indivíduos, de dados estatísticos dos habitantes de um lugar, para se chegar ao número de nascidos e mortos, e se houve ou não crescimento dessa população. Hoje é feito com a ajuda também dos cartórios, né? Porque foi necessário tornar-se lei nos dias de hoje. Quando uma criança nasce, imediatamente ela tem que ser registrada. Não pode mais demorar para registrar, tem que registrar. Se uma pessoa morre, imediatamente. E com a comunicação hoje, né, com o meio informacional, né, o meio de comunicação, faz com que essa comunicação ela seja rápida. Então, os cartórios hoje eles estão ligados entre si para que quando uma pessoa morre ou nasce, já seja contabilizado quantas pessoas morrem, quantas pessoas nascem por dia. E assim é feita essa média da população. Não é? Então, fica aí esses gráficos onde mostra a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo ou natural, né, que é a natalidade e mortalidade. Né, como esses gráficos são feitos. Eu trouxe esses gráficos basicamente só para ilustrar, tá bom? Só para ilustrar, mas depois nós vamos ter uma aula para entender como realmente funcionam esses gráficos, né? Então, eu vou ler aqui só lendo para que vocês possam compreender. A taxa de natalidade, o número de nascimento, né, vezes 1000. E o resultado, que são o número de habitantes. Né? Por exemplo, 6.000, né, nasceram, vezes 1.000 habitantes, por 20 milhões, vai dar 30% dos habitantes nascidos, né, daquela totalidade. As fases, né, são... A primeira fase do crescimento, né, é o baixo crescimento. Dos primórdios, nessa fase, dos primórdios da humanidade até o final do século XVIII, o crescimento populacional mundial era lento devido às altas taxas de natalidade, né, e seu percentual de mortalidade, apresentando uma baixa expectativa ou esperança de vida. Né? A fórmula que era usada era essa: o percentual de natalidade, né, mais ou melhor, o número de natalidade mais o percentual menos a mortalidade, seu percentual, né? Que assim daria a sua totalidade. Não é? Então, deu-se aí que seria o crescimento natural ou o crescimento vegetativo. Né? Então, vocês podem observar no gráfico: N, a taxa de natalidade, M, a taxa de mortalidade, e o CV, o crescimento vegetativo. E assim daria o percentual a cada 1.000 habitantes, por 1.000 habitantes. Na fase 2, que foi o elevado crescimento, o desenvolvimento científico e tecnológico relacionado diretamente à primeira revolução técnico-científica ou à primeira revolução industrial. A melhoria de condições de vida, principalmente no continente europeu, né? A redução nas taxas de mortalidade, né? Porque veio também aí a produção de vacinas, com a diminuição das doenças, primeiramente da população europeia,
originando um maior crescimento populacional no continente. Nos outros continentes, a população continuava crescendo lentamente devido às altas taxas de mortalidade, principalmente a infantil. E ocorre também a chamada explosão demográfica mundial. É aí onde ocorre esse termo, a utilização desse termo, com esse equilíbrio. Já na fase 3, que foi o baixíssimo crescimento e estagnação, após a Segunda Guerra Mundial, um maior crescimento demográfico, principalmente nos países desenvolvidos, industrializados, tardia ou retardatária, que vão se beneficiar diretamente das novas tecnologias desenvolvidas pelos países centrais. O grande avanço médico-científico-sanitário do mundo pós-guerra, com a redução das taxas de mortalidade, principalmente a infantil, nos países periféricos e, consequentemente, um aumento populacional na Europa. Foi exatamente aí o grande avanço da ciência, na distribuição e disseminação de vacinas, onde foram descobertos, como, por exemplo, o coqueluche, o sarampo, a rubéola, e assim algumas outras vacinas foram sendo desenvolvidas, fazendo com que as crianças não morressem enquanto bebê, e principalmente a paralisia. Também houve a difusão de novos medicamentos, como eu acabei de falar, vacinação em massa. Em massa quer dizer toda a população foi vacinada, todo mundo teve direito a ser vacinado. E um controle crescente sobre as epidemias e as endemias. O envelhecimento da população europeia, ao entrar em um estágio de transição demográfica. A Inglaterra também desempenhou um papel pioneiro no processo produtivo de transformações técnicas, científicas e econômicas, que ficou conhecido como Revolução Industrial. E já em 1750, a população do continente europeu era de aproximadamente 140 milhões de habitantes. Já em 1840, a população europeia já alcançava 270 milhões de habitantes. Então vejam que pulo, o dobro, mais do que o dobro. Esse rápido crescimento populacional europeu ajuda a entender a teoria de Thomas Robert, de Malthus, que foi sobre a produção de alimentos tem que condizer com a população, com a quantidade da população, com o percentual populacional, porque senão vai ter mais pessoas e menos alimentos. A preocupação de Thomas era essa, da teoria dele. A propagação dessa revolução industrial para outros países, além da Europa, como os Estados Unidos e o Japão, provocou uma política de expansão imperialista, que produziu o mundo à Primeira Guerra Mundial. Os setores empresariais dispunham de mão de obra numerosa e dependentes, proveniente principalmente do campo. Essa mão de obra crescia em função ao aumento demográfico, ou seja, quanto mais pessoa crescia, mais a mão de obra crescia, ou seja, quanto mais as famílias cresciam, se desenvolviam, quanto mais filhos se tinha. Pela diminuição da taxa de mortalidade, principalmente a mortalidade infantil e a manutenção das altas taxas de natalidade. Por isso que nossos avós, eles costumavam ter 20 filhos, 18 filhos, A avó do professor que fala aqui com vocês, uma das avós dele teve 18 filhos. Então é isso. Por isso que com essa distribuição de vacinas, então fez com que houvesse uma diminuição nessa mortalidade infantil. E com isso, a mão de obra no campo crescia. A migração do campo para as cidades povoadas pelos enclausurares, conhecido como cercamento dos campos, criava um contingente de indivíduos sem emprego.
Ou seja, as pessoas saíam do campo, iam para as cidades e assim nascia as favelas. A produção da agricultura aumentava cada vez mais, ampliando a disponibilidade de alimentos e liberando mão de obra para as atividades urbanas. A jornada do trabalho nas cidades tinha a duração média de entre 14 e 16 horas diárias, com baixos salários. O emprego levou à formação do chamado Exército Industrial de Reserva. Os novos hábitos de higiene individual e pública, que passaram a fazer parte do cotidiano das cidades, contribuíram decisivamente para a melhoria das condições sanitárias, limitando a proliferação de epidemias, como, por exemplo, o saneamento básico, a rede de esgoto. Nos outros continentes, exceto o europeu, o crescimento populacional manteve-se lento. Por quê? Conforme seu estudo, Ensaio sobre os princípios da população, ele afirmou que a população mundial crescia em um ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica de 1, 2, 4, 8, 16, 32 pessoas. Não é? E a produção de alimentos crescia em um ritmo lento, comparado a uma progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, vocês veem que eram mais lentos. Né? Então, estava crescendo mais pessoas, estavam nascendo mais pessoas e se produzindo menos alimentos. Vocês podem ver essa imagem dele aí. Né? Ele concluiu que, sendo assim, faltaria alimentos para todos os habitantes da Terra. Vocês estão vendo como é importante estudar, né? Ele era uma pessoa que estudava. Essa teoria que ele criou, não criou do nada. Né? Ele estudava, ele lia bastante. Então, eis a importância do nosso estudo, do nosso aprendizado. As críticas à tese central de Malthus ele não considerou os avanços técnicos, ele não observou isso. Então, foram pontos negativos nessa visão dele. Ele não estava também avaliando que teve avanços tecnológicos, científicos e mecânicos aplicados à agricultura e, consequentemente, o aumento da produção de alimentos. Ele não considerou as reservas de alimentos dos mares e oceanos. Ele não calculou isso, que nos mares e oceanos nós temos reservas de alimentos, nós temos lá peixes, então, ou seja, dá para ainda alimentar a população. E não levou em conta outras regiões do planeta, com área de solos férteis. O neomalthusianismo, o acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra Mundial, é menor no país mais desenvolvido economicamente e maior nos países menos desenvolvidos economicamente, com a redução de taxa de mortalidade. O uso de antibióticos e vacinas, o saneamento básico, como eu já falei, e o desenvolvimento de infraestrutura. Um grande percentual de jovens nos países periféricos ou menos desenvolvidos trará sérios encargos econômicos com essa mão de obra. A formação de países periféricos, de áreas de grande concentração de miséria ou bolsões, gerou situações de risco para um sistema capitalista internacional e favoreceu a expansão do socialismo sob a influência soviética ou chinesa nas áreas do chamado Terceiro Mundo. A ideia central da teoria neomalthusiana era a preocupação dele era o excesso de gente, a exploração demográfica, ou seja, do espaço, os encargos econômicos, países capitalistas que se preocupam com a miséria dos países periféricos que poderiam atrair movimentos socialistas. Então, os pontos seriam a América Latina, a Ásia e a África.
né? Então, eram esses 3 continentes mais observados por ele. A solução imposta por ele seria o controle da natalidade, não reprimir abortos ilegais, esterilizar em massa, esterilização em massa de mulheres, ou seja, fazer aquela cirurgia que nós chamamos esterectomia, para que as mulheres não pudessem mais ter filhos, e laqueaduras e ligaduras de trompas, né? Para que as mulheres não pudessem mais ter filhos. Ou seja, seria controlar esse crescimento, através disso. A tese central dizia o quê? Um rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando sérios problemas de pobreza, de fome e de misérias, ligados a elevadas taxas de natalidade. Vocês podem observar aí, nessa próxima imagem, os métodos contraceptivos. Então, foi necessário o desenvolvimento, né, desses métodos para que houvesse esse controle, né, para que houvesse esse controle populacional. A teoria reformista ou marxista, né, que já é uma outra teoria diferente da malthusiana, é uma teoria que nós vamos estudar na próxima aula. Sendo assim, eu deixo para vocês a ideia de um diagnóstico de conhecimento, onde traz para vocês 8 questões, né? Nessas questões, vocês respondem de acordo com o que vocês viram e ouviram na aula, e as outras vocês tentam responder com a ajuda das redes sociais, né? Ou com a ajuda de algum livro que vocês tenham em casa. Caso vocês não consigam responder, essa atividade ela será continuada na próxima aula, né? Mas comecem a fazê-las. Comecem a fazê-las e depois que fizerem, escreverem no caderno de vocês, elas vão estar aqui depois no final desse vídeo. E depois que vocês responderem a atividade, fotografem e mandem para o professor de vocês, o professor de geografia. Tá bom? Compartilhem com eles, tirem dúvida com eles, liguem para o professor, mandem mensagem para o professor, cobrem do professor de vocês. Eu tenho certeza que na nossa rede pública do nosso município de Belo Jardim, os nossos professores estão abertos para ouvir vocês, para atender o apelo e o desenvolvimento e ajudá-los no desenvolvimento e crescimento pessoal, intelectual de vocês, tá bom? Deixo para vocês um abraço bem grandão no coração de vocês, um beijo para todos e que Deus nos abençoe.